Olá, seguindo com a disciplina de geração de vapor e distribuição de vapor da Faculdade SATIC do curso de Engenharia Mecânica, a gente segue vendo a parte de distribuição de vapor agora e a gente vai começar a ver agora a parte das perdas de calor que são associadas ao transporte do nosso vapor, que é um fluido a alta temperatura, escoando por uma tubulação metálica. Então, o fluxo de calor, a gente já conhece essas equações, né, das disciplinas de transferência de calor, e a gente já viu essa equação de transferência de calor aqui em materiais anteriores, mas a gente continua analisando agora de maneira mais aprofundada como que se desenvolve esse fenômeno de transferência de fluxo de calor. Então, a equação fundamental, né, do calor perdido das tubulações, ela vai ser sempre ali do interior do nosso tubo, que normalmente, né, ele está na temperatura mais quente do que o lado externo do tubo, então o fluxo de calor sempre vai, conforme as leis da termodinâmica, fluir do mais quente para o menos quente, né? Então vai fluir de dentro para fora e vai seguir obedecendo essa equação que é o fluxo de calor igual ao coeficiente global de troca de calor vezes a área da troca de calor que a gente está analisando, no caso o nosso tubo, e a diferença das temperaturas entre o vapor, que é a parte interna que nos interessa, né? E a parte externa, que no nosso caso também é o ambiente. Então, o calor é transferido por meio para o meio ambiente por algumas etapas, né? E a combinação dessas etapas a gente determina o coeficiente global de troca de calor. A gente conhece já que existem três fenômenos de troca de calor, né? Que é o fenômeno de condução, que ocorre em meios sólidos, o fenômeno da convecção, que é nada mais é do que um fenômeno de condução só que em meio líquido, né? Em meio fluido, na verdade, pode ser em ar, pode ser em gases, pode ser em, em vapor, então sempre na fase mais diluída, e o fenômeno da radiação. Então, desses três fenômenos que vão compor o nosso fluxo de calor, a gente conhece dois mais importantes aqui para o nosso assunto, que são os, os fluxos de calor dependente da condução e da convecção. A radiação também influi? Influi, mas a gente viu lá que a radiação ela é muito dependente do ΔT, da diferença de temperaturas, e ele começa a ficar mais significativo quando a gente tem temperaturas mais elevadas, que não é o nosso caso, a gente trabalha com vapor aí a temperaturas amenas, né? Aquecido, mas não é exageradamente aquecido, e em relação ao meio ambiente. Então, em geral, para a determinação do coeficiente global de troca térmica, a gente leva em conta a convecção forçada no interior do tubo. Por que forçada? Porque a gente está admitindo que o nosso vapor ele está escoando de maneira forçada, né, por meio de diferença de pressão entre o interior de uma caldeira e o seu ponto de amostragem, de utilização, desculpa. Então, essa diferença de pressão vai fazer com que o fluido escoa normalmente a alta velocidade por dentro desse tubo. Então, ele caracteriza como uma convecção forçada no interior do tubo. A condução ali através da parede do tubo e do isolamento térmico, a gente está observando aqui no desenho. Vamos pegar tinta aqui. Então, a gente tem primeiro o número 1 aqui acontecendo aqui no interior, né, o número 1. Vamos de novo. Número 1 acontecendo aqui dentro. O número 2, condução através das paredes do tubo e isolamento térmico. É a condução que acontece propriamente dita aqui no metal, né, do tubo. Então aqui o 2. A convecção natural forçada na superfície externa do isolamento térmico, ou seja, a convecção que acontece aqui fora. E ainda a radiação, eventualmente, que tem de fora aqui. Então existem dois fenômenos de condução aqui, que é o do tubo metálico e o do isolamento térmico, que a gente tem que levar em conta. Por isso que ele faz uma associação de resistores aqui embaixo com 4 resistências. Mas são basicamente esses os fenômenos.
Fazendo analogia elétrica, então a gente pode fazer uma associação de resistores, onde o nosso resistor R1, né, considerando que ele parte aí da temperatura do vapor, que é o nosso ambiente interno aqui, né, partindo na direção externa, onde a temperatura vai se perder, o calor vai se perder, eu estou seguindo na direção aqui dos resistores também, até chegar na temperatura do ambiente externo. Então, o meu R1, meu resistor 1, ele é o resistor relativo à minha convecção interna. O meu R2 relativo à condução no meu metal, o R3 a condução no meu isolamento térmico e o meu R4 a minha convecção externa entre a parede, na verdade, do isolamento, se ele for isolado, né? E o meu ambiente externo. E aí eu consigo calcular o meu coeficiente global de troca térmica, U, vezes a área que eu estou considerando que está sendo trocada, que é muito função do comprimento dos tubos, que a gente está analisando tubos, né? Ele pode ser encontrado como o inverso da soma dessas resistências, que a gente está vendo na equação aqui. E ainda teria uma resistência 5 aqui, uma resistência 5, se eu tivesse considerando o efeito da minha radiação, que muitas vezes é desprezível por conta das nossas temperaturas que a gente aplica aqui na nossa disciplina. Então, vendo em detalhes como que é imposta a resistência do vapor R1, que é a resistência relativa à convecção interna que está associada ao vapor e à parede interna do tubo. Ele se comporta conforme essa equação aqui. R1 é o inverso, ou seja, 1 sobre o meu coeficiente de convecção do vapor, vezes a área de troca, ou a área interna do tubo. Aqui ele trabalha com a notação de quilocal por metro quadrado vezes hora vezes graus Celsius, mas a gente também costuma ver coeficientes de convecção como quilowatt por metro quadrado vezes Kelvin, que nada mais é que quilojoule por segundo vezes metro quadrado Kelvin, que daria a mesma coisa, né? Mesma coisa, claro, calorias não é a mesma coisa que joule, mas as mesmas unidades. A segunda resistência que a gente tem imposta aqui é a imposta pela parede do tubo. Então a gente está considerando então uma condução em meio sólido. A condução em meio sólido, ela é uma condução, né? O fenômeno de condução, ele é resolvido conforme essa equação do R2 aqui, onde para tubos, né, já foi feita a resolução da equação diferencial, para tubos cilíndricos, né, é o Ln do diâmetro externo do meu tubo, dividido pelo diâmetro interno do meu tubo, ainda tudo isso dividido por 2 vezes π vezes o meu Kt, que é o coeficiente em contato do material do tubo, ou seja, o meu coeficiente de troca térmica por condução do material do tubo, vezes o comprimento do tubo que eu estou analisando. A minha resistência R3, para esse caso que a gente está abordando, é a resistência imposta pelo isolamento, ou seja, é uma outra resistência associada ao fenômeno de condução, e o fenômeno de condução no isolamento térmico ele é muito mais difícil, então essa resistência normalmente ela é muito maior, e vai seguir o mesmo princípio do outro, o Ln de diâmetro, que no caso aqui D é o diâmetro externo da linha de vapor, que é considerada a superfície externa do meu isolamento, né, o diâmetro externo do meu isolamento, dividido pelo dE, que é o diâmetro externo do meu tubo, que coincide com o início do meu isolamento, porque normalmente o isolamento ele toca ali a interface do meu tubo. Então é o mesmo dE, o diâmetro externo do tubo é o mesmo diâmetro interno do meu isolamento. Tudo isso dividido por 2π vezes o Ki, que agora é o coeficiente de condução do material isolante, vezes o comprimento da tubulação que a gente está analisando. A resistência R4 ela é a resistência imposta pela convecção entre a parede do isolamento, nesse caso, e o meio ambiente. Então,
fazendo a resolução da resistência, é o inverso da coeficiente de convecção do ar, nesse caso. Esse ar pode ser natural, convecção natural ou convecção forçada, pode haver um resfriamento forçado, e ainda a área da área externa da linha de vapor, em metros quadrados. Condução. Então, a condução é um processo de transferência de calor em meio sólido de uma região de alta temperatura para uma região de menos alta temperatura, ou de mais baixa temperatura. A equação elementar da condução unidimensional no regime permanente é essa. O fluxo de calor é o menos o coeficiente de troca térmica por condução do material, vezes a área ainda dt, derivada da temperatura, em relação ao comprimento da tubulação, dx. Resolvendo isso para um cilindro perfurado, que é o nosso caso, tubos, né? São cilindros perfurados, a equação fundamental do fluxo de calor, Q, vai ser 2π vezes o coeficiente de troca térmica por condução do material que a gente está analisando, vezes o comprimento desse tubo, ainda dividido pelo ln do diâmetro externo, pelo diâmetro interno, tudo isso multiplicando a diferença das temperaturas. Qual é o ΔT nesse caso? O ΔT nesse caso é a diferença entre a temperatura do vapor, está interna no meu tubo, e a temperatura externa, então a temperatura ambiente, no caso de tubo simples. Em média, o coeficiente de condução para tubos de aço carbono é 45 kcal por metro hora Kelvin. Então, um coeficiente aí bastante alto, ou seja, ele troca bastante, faz bastante fluxo, passar bastante rapidamente o fluxo de calor pela parede. Já para o isolamento, a gente consegue notar que ali para silicato de cálcio, lã de rocha e lã de vidro, que são materiais isolantes bem típicos, os nossos coeficientes de condutibilidade térmica, né, os nossos Ks, os nossos Hs, para esse caso, nosso K, desculpa, está na segunda casa após a vírgula. Então, são valores bem menores. Ele impõe uma resistência muito maior ao fluxo de calor. Convecção. A convecção é o processo de transferência de calor pela ação combinada da condução e movimento de massa. Verificando-se de maneira natural ou forçada, o fluxo de calor por convecção entre a superfície de qualquer um fluido pode ser calculado por essa equação aqui, mais simples, né? Onde o fluxo de calor é o coeficiente de película médio, que é esse H com a barra, vezes a área e ainda a diferença das temperaturas. O coeficiente depende das propriedades físicas do fluido, temperatura, geometria da tubulação, etc. Para tubos ou cilindros perfurados, que é o nosso caso, aí a gente começa a ter algumas equações mais específicas para cada caso. Mas a equação fundamental do coeficiente de película médio é o número de Nusselt dividido vezes o coeficiente de condução do fluido, né? Tudo isso dividido pelo diâmetro interno ou externo do tubo, dependendo de onde a gente está analisando. Se a gente estiver analisando a coeficiente de troca interno, né, por convecção, a gente utiliza o diâmetro interno. E por caso externo, a gente utiliza aí o nosso diâmetro externo. Para avaliação do fluxo de convecção forçada para escoamento interno, o meu número de Nusselt ele vai ser função de número de Reynolds e número de Prandtl. O número de Reynolds a gente já conhece, né? ρVd sobre μ. E o número de Prandtl é um outro dimensional que a gente também pode aí estar descobrindo. E eles são simplesmente apresentados dessa maneira para calcular o número de Nusselt de escoamento interno. Para escoamentos externos, a gente vai ver que a gente vai necessitar de um pouquinho mais de aprofundamento para poder estudar cada situação, principalmente em função do número de Reynolds.